Queridos amigos, vamos nos prepararmos para o nosso encontro com Jesus, procurando relaxar o corpo físico através de um comando mental, levando a paz e a tranquilidade para nós, utilizando do método de respirar profundamente, retendo um pouco o oxigênio e depois expirando. Ao fazermos esse exercício, vamos cuidadosamente deixar de lado as ansiedades, as preocupações, sentimentos qualquer que desarmonize o nosso espírito e aproveitemos para dar as boas-vindas aos nossos queridos amigos, os mentores do trabalho, responsáveis por essas atividades. Muitas vezes imaginamos que desse lado da vida a plateia seja pequena, diminuta, e nos esquecemos. Ou fazemos ouvidos moucos que, do outro lado, muitos são os convidados que não têm esses compromissos que nós temos na semana, estão presentes aqui nessa Assembleia de Deus, em nome de Jesus. Por isso, agradecidos aos mentores da casa, as nossas cordiais saudações aos amigos que aqui estão, e um pedido de nossas bênçãos a Jesus, o Mestre querido, que afirmou que ali onde tiver dois ou mais reunidos em torno do seu ideário, ele estaria presente. Por isso, amigos queridos, vamos fazer a nossa prece em nome de Jesus, dizendo em voz articulada ou apenas pelo pensamento: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livre, Senhor, de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Abertos os trabalhos, na alegria costumeira, vamos sim iniciar hoje falando pelo tema sobre o duelo. Desculpa, né? O que foi hoje? É o duelo. É o duelo mesmo, né? Que é uma mensagem de Fenelon, né? Amar os vossos inimigos, é isso? É isso, dona Ana? Não, é o duelo. O duelo, o duelo, né? Só é verdadeiro, é. Então tá bom. O duelo. Então quanto tem aqui? A senhora dividiu? Eu dividi ele, ele e a dona Cláudia. Olha ela aqui. Oi, querida. Seja bem-vinda, Cláudia. Estamos falando da sua augusta presença e muito nos apraz ter você como companhia do trabalho. Obrigada. E muito além da companhia, a sua amizade, o seu carinho. Há tantos anos trabalhando junto, né, Cláudia? Uhum. Que bom. Família está tudo bem, as crianças? Tudo bem, com o senhor também? Então, está tudo muito bem, graças a Deus. Quando a gente está com Jesus, não tem risco não, né? Não é, Ademir? Então tá bom, pode começar. A dona... Pode começar. O duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzir a um objetivo, faz pouco caso das asperezas do caminho e não se deixa jamais desviar um instante do caminho reto. O olhar sem cessar dirigido para o objetivo, pouco lhe importa que as sarças e os espinhos das sendas lhe ameacem provocar arranhões. Eles o roçam sem atingi-lo e, por isso, não prossegue menos no seu curso. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus se não estivesseis iludidos
estáis por vossos preconceitos, isso seria uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio pelo duelo, vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em nenhum caso, de atentar contra a vida de seu semelhante. Crime aos olhos de Deus, que vos traçou vossa linha de conduta. Aqui, mais do que por toda parte, alhures, sois juízes em vossa própria causa. Lembrai-vos de que vos será perdoado, segundo houverdes perdoado vós mesmos. Pelo perdão vos aproximais da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus não terá ainda chegado. Este reino de pacificação e de amor que deve banir para todo o sempre do vosso povo de animosidade, a discórdia e a guerra. Então a palavra do duelo não existirá mais em vossa língua, senão com uma limpa e vaga lembrança de um passado que se foi. Os homens não reconhecerão entre eles outros antagonismos, senão a nobre rivalidade do bem. Você quer continuar, por favor, Cláudia? Posso. O duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física e desprezo pela vida, mas, incontestavelmente, é a prova de uma covardia moral como no suicídio. O suicida não tem a coragem de afrontar as vicissitudes da vida. O duelista não tem as de afrontar as ofensas. O Cristo não vos disse que há mais de honra e de coragem em apresentar a face esquerda àquele que feriu a direita do que se vingar de uma injúria? O Cristo não disse a Pedro no Jardim das Oliveiras: tornai a pôr vossa espada na bainha, porque aquele que matar pela espada perecerá pela espada. Com essas palavras, Jesus não condena para sempre o duelo. Com efeito, meus filhos, o que é, pois, essa coragem nascida de um temperamento violento, sanguíneo e colérico, bramindo a primeira ofensa? Onde, pois, está a grandeza de alma daquele que a menor injúria quer lavar em sangue? Mas que ele trema, porque sempre no fundo da sua consciência uma voz lhe gritará: Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Foi-me preciso sangue para salvar minha honra, dirás a essa voz, e ela, porém, responderá: quiseste salvá-la diante dos homens por alguns instantes que te restam para viver na terra, e não pensaste em salvá-la diante de Deus. Pobre louco! Quanto sangue pediria com espinho e a lança? Quanto pediria o Cristo, pois todos os trajes que recebeu, nós somente o feriste com espinho e a lança. Não somente o pregaste no madeiro infamante, mas ainda no meio de sua agonia. Pode ele ouvir as zombarias que eram prodigalizadas. Que reparação depois de tantos ultrajes pedidos? O último grito do cordeiro foi uma prece para seus carrascos. Como ele, perdoai e orai por aqueles que vos ofendem. Nós vamos concluir aí o nosso estudo de hoje com a mensagem de Santo Agostinho e o bispo, de Argel, Adolfo, falando sobre o duelo, que é um dos vestígios ainda bárbaro que trazemos na evolução do ser humano. Eu gostaria, antes de tudo, aproveitar a Cláudia para fazer os seus comentários sobre esse duelo, como é que ela vê, como é que ela encara, qual o sentimento que ela tem sobre isso. Porque uma coisa é verdade, Ademir? A gente fala aqui sobre o Evangelho com eloquência, com o sentimento da alma, mas a gente não está mais sujeito a esta barbárie, do que o covarde chama o seu desafeto para, no Champs-Élysées, trocar em armas a realidade das ofensas. Nós já passamos esse tempo, mas temos outras formas que nos atacam todos os dias através da palavra malsã, das ofensas, do olhar, aqueles olhar que a gente não fala, mas o olhar já diz tudo, Então, eu pedi para a Cláudia fazer as considerações dela primeiro, depois nós falamos um pouco também.
O que vale a pena contextualizar é que no século XIX, quando foi codificada a doutrina espírita, que foi quando Allan Kardec viveu, fez os estudos, né? De uma certa forma, ele aprofundou cientificamente os fenômenos da mediunidade. O duelo era muito recorrente na sociedade. As duas pessoas, quando tinham algum conflito, elas iam duelar. Inclusive tem retratações em filmes, né? Que eles vão de costas e aí eles viram, e quem atirar primeiro acaba ganhando, acertando o outro, ganha o duelo. Mas eu acho que essa lição aqui, ela é para ser levada, inclusive nesse momento que a gente está passando, que é um momento de polarização total política, né? Parece assim que a gente inspira um pouco toda essa conjuntura, né, de energia de querer duelar um com o outro, principalmente com ideias políticas, né, por causa da eleição. E geralmente essas coisas, infelizmente, elas acabam virando um duelo mental, né? Ou às vezes até acaba acontecendo violência, coisas assim mais extremas. E aqui o Evangelho, né, inclusive um capítulo que esse assunto faz parte, que é amai os vossos inimigos, a gente tem que ter em mente que todo mundo tem liberdade de pensamento, todo mundo tem direito a pensar, a falar, né? Cada um tem que assumir suas responsabilidades pelo que fala, pelo teu comportamento, pelas suas ações. E a gente tem que ter caridade com as pessoas, que elas não conseguem alcançar essa consciência, né, de se manter brando, né, quando você tem adversidades de opiniões, ou tirando o contexto político, em outras questões da vida, né, que cada um tem uma forma de pensar, cada um tem uma história de vida, cada um tem um olhar, uma leitura de mundo diferente um do outro, e a gente tem que olhar para tudo com caridade, né? com paciência, né? Acho que uma coisa que a gente tem que exercitar constantemente é a paciência e evitar esses duelos, né? Sejam eles onde eles apareçam como metáfora, né, atualmente falando. E a minha visão é essa desse assunto. E aí, doutor Jaime, se ele quiser continuar, as pessoas gostam de ouvir o senhor falar. Não, é muita bondade suas quererem ouvir eu falar, porque eu não tenho muita coisa. Eu peço a graça do Senhor da vida, a ajuda dos amigos espirituais aqui, para que eu possa externar os meus pensamentos, que também são coincidentes com a colocação que a Cláudia fez, porque realmente, se a gente analisar na singeleza do assunto que nós estamos abordando, porque quem somos nós para fazer qualquer comentário em torno desses expoentes que nós temos aqui no livro de estudo hoje, e que Kardec realmente conseguiu codificar muito bem para todos nós, né? Atendendo ao comando de Jesus, que não nos deixaria órfãos. O que quero dizer com isso? Que a Cláudia tocou num assunto sobre a liberdade que cada um tem, e eu me lembrei quando ela estava falando sobre Voltaire. Voltaire disse que ele respeitaria todos nós, todos os pontos de vista, como na verdade os políticos e às vezes as pessoas, todos nós não observamos. Mas a verdade é uma só. Voltaire disse com todas as letras e com todas as ênfases de que posso não concordar com tudo que me dizes, mas haverei de morrer defendendo o seu direito de dizer. Então nós temos opiniões diferentes, pensamentos diferentes. O que não podemos fazer é avançar na dignidade do outro, porque o direito meu vai até onde começa o da Cláudia, o da senhora, o do Vitor,
eu não posso destratar e depois chegar às vias de fato. Então, historicamente, sim, nós tivemos uma época na França, o pessoal batia com luva de pelica no rosto, significando um convite para um desafeto acertarem os seus pontos de vista. Historicamente é isso. Mas isso já passou. E o Evangelho está dizendo que verdadeiramente esse duelo não há, porque o Cristo não fez isso. O exemplo nosso está lá atrás. Então, o crime é violento nesse sentido da pessoa estar duelando. Mas eu penso em duelar, por exemplo, quando nos colocamos, seguindo Voltaire, em posição antagônica. Digo isso porque o meu trabalho todo, nesses últimos 40 anos, de profissão, se dedicou a isso, à contenda. O outro lado da questão, quando o marido chega e briga com a mulher, quer a separação, quer o divórcio, quando o patrão não paga o devido salário, não é isso, dona Célia? Acontece. Quantos casos eu já não tive que levar à justiça do trabalho para poder fazer com que o patrão pagasse o que é direito, o que é devido. Então isso é um duelo. E quem é que vai vencer o duelo? O melhor vai vencer? Dizem então que um ótimo paracleto é o nome que nós damos para advogado, né? E também atribuído a Kardec, um ótimo advogado tira o cara da cadeia. Mas resolve isso? Não resolve. Ainda que seja assim, né? O Ayrton ele trabalha no júri lá também, aqui em Americana. Mas resolve isso. Se o camarada for absolvido da pena que lhe é imposta pela sociedade, ele não é absolvido pela pena que é imposta pela divindade. Porque não é que Deus está punindo alguém absolutamente não é uma punição. Ou é um recado do passado, algum compromisso que nós temos no passado, ou temos uma expiação também. Aí a pessoa não sabe o que vai fazer com a expiação. Será que é expiação ou não é expiação? Quando é que ocorre a expiação? Quando a gente tem uma coisa difícil para poder resgatar. Você tem que passar pelo mesmo cadinho que você fez o outro passar. Uma mulher, tomamos como referência, que descuidadamente vai ser mãe. E aí resolve, viu? O Claudinei resolve que tem que assassinar a criança. Como é que ela vai pagar? Como é que ela vai expungir essa pena que ela tem nos anais da divindade? Deus está castigando para que ela passe isso, ela vai ter que resgatar do jeito que ela fez. E é por isso que nós não temos o direito de se arvorar contra aquilo que a divindade colocou para nós. E dizer a todo mundo, aos quatro cantos do mundo, que Deus não sabe o que faz, né? Porque onde se viu a minha família tem uma ovelha negra, tudo acontece comigo. Como assim tudo acontece comigo? Acontece nada, estou bacana aqui, nós não estamos falando informalmente, João, porque vocês estão muito bonitos. Depois de 20 anos, Cláudia, ela vinha aqui grávida com a Aline, fazendo evangelho, já fez 20 anos agora, não é? E aí eu falei para eles assim, informalmente, vocês estão bonitos ainda, né? Apesar que o João, eles são espertos, viu? A Claudinei deu um retoque, que nem eu faço, né? Aliás, ô Victor, é só para descontrair. Você sabe que nós vamos conversar um pouco assim, descontraído, né? Porque o Evangelho de Jesus é tão gostoso, né? Falar, olha, Ademir, cada encontro com Jesus, a gente sai diferente, sai melhor. Quem encontrou Jesus não sai mais da linha. A gente de vez em quando escorrega. Jesus dá a mão aí para a gente levantar de novo. Então, quando a gente pensa em duelo, a leitura que foi feita é tão extraordinária que a gente não pode ser covarde.
O covarde, ele faz a escondida. Ele não encara. Fala logo, mas o que você tem contra mim? De repente não é o que você está pensando. Ah, eu ouvi dizer. Você ouviu dizer, não é verdade. Vamos aqui, eu vou esclarecer. Então você não tem que estar duelando todo dia com a mulher. Eu costumo dizer para mim que eu só tenho uma agora, né? Criei juízo depois de muitos anos. Viu, Cláudia? Então, eu falo para ela, minha querida, eu te amo tanto. E ela saiu com uma graça um dia comigo, né, faz uns 10 anos. Falou, como assim que você me ama? E o que você está fazendo? Porque eu estou com 50 anos de casado. O que você está fazendo? Eu, advogado, tem uma saída minha. Eu falei, não, eu estava treinando só. Não, a senhora está por aí também, né? Então, a gente tem que chegar em casa, conversar. Falei, minha querida, você está tão linda hoje, não é? O que você está querendo, hein? Não, estou querendo só te abraçar, não precisa não é outras coisas. Ah, meu Deus do céu. Mas então, esse duelo do dia a dia, quando nós estamos no trânsito e estamos distraídos, porque a mente parece uma coisa à toa, como diria a Dona Irã Barbosa, né? Parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando se presta atenção? Então, aí o trânsito, o cara falou, pô, o sinal já abriu, boa tarde, boa tarde. Por favor, queridas, sejam bem-vindas, a casa é de Jesus. Então, o cidadão está no semáforo, o semáforo abriu, é um caso patente, você vê isso todo dia, mas você estava com o pensamento longe, às vezes estava preocupado até com um problema de doença na família, ou o passamento de uma pessoa da família, um filho, e distraiu. Aí o cara já soca a mão na buzina e diz umas coisas bonitas para você, tipo assim, oh, por que você não vai dormir na cama que é o lugar? É um duelo. Você está querendo começar uma briga. Se você tiver uma outra atitude, se o cristão que eu digo é o que segue o Cristo, né? Porque tem muitas religiões que não seguem o Cristo, né? Mas, se você tiver uma outra atitude e falar, ô, meu amigo, desculpa, viu? Por favor. Você já desarma o cidadão. E nós precisamos andar desarmado e não armado. Então, o duelo está presente nas nossas vidas, conforme a Cláudia falou, de uma outra retórica. No dia de hoje, se nós procurarmos fazer essas correções que são devidas, indispensáveis e necessárias às nossas vidas com Jesus, sim, se nós fizermos isso, se nós atendemos Santo Agostinho, quando propõe na questão 918 e 919 do Livro dos Espíritos, se nós fizermos isso procurando ser um homem de bem, meditar no outro, será não aconteceu alguma coisa com esse meu irmão? De repente, porque é interessante isso. Dona Cristina, a gente olha na fisionomia de uma pessoa, a gente às vezes percebe, você está meio atrapalhado hoje, o que eu posso ajudar? Mas para que você alcance isso, para desarmar desses duelos, você precisa estar em paz. E paz não é uma coisa que você compra no shopping. Aquela iluminação bonita do shopping. Adoro ir em shopping, viu? Aquelas lojas bonitas. Aliás, eu até vou contar, dá tempo de eu contar rapidamente, um episódio quando, há muitos anos eu ia no shopping, e aí tinha uma loja que me encantou. Por quê? Aquelas luminárias bonitas, pessoas gentis, olhavam no rosto, e estava vendendo uns artigos diferentes. Eu falei, eu vou comprar, porque um era bondade, outro era amor, outro era tolerância, paciência, e eu fui enchendo o meu carrinho. Falei, nossa, a coisa aí vai ficar caro, porque eu tenho 2 carrinhos, né? Estou precisando de perdão, a gente perdoa os outros. Perdoa sim, mas não quero te ver nem morto. Não é assim, Edgar? Que as pessoas fazem, eu já ouvi falar, né? Também devo ter passado nesse carreiro, né? Mas, eu falei, vou comprar tudo isso. Falei, meu dinheiro não vai dar para... É muita coisa. Mas aí a mocinha falou, não, o senhor pode ser baratinho, tudo. Eu falei, mas são 2 carrinhos. Ela falou, não tem importância. O senhor vai ver como é baratinho. Passa no caixa. Pode pagar cartão de crédito ou Pix? Pode.
Eu falei, nossa, que gente gentil, né? Aí eu falei, passou, eu vou pagar, é tão pouco. Eu falei, mas filha, não é possível, você errou na conta. Aí disse assim, não, o senhor não está sabendo, isso aqui nós não estamos vendendo o produto pronto. É só para o senhor, a semeadura, o senhor tem que plantar isso aí. É só semente. Semente de amor, de bondade, de tolerância, de paciência. Não é? Eu falei, nossa, então tá certo. O senhor tem agora que cultivar isso aí. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Vamos cultivar esse duelo. Vamos amar o próximo como a nós mesmos, que a proposta do Evangelho é essa. Vamos fazer isso? Nós podemos fazer. Todos nós podemos. Eu estava olhando o Ademir, eu comentando a brincadeira assim, a minha maneira de falar, de trazer a vida mais alegre, contente, estar feliz todo dia, porque não há razão para estarmos aborrecidos. E eu estava olhando o Ademir estava sorrindo. Não é assim, Ademir? Eu penso assim, o pessoal diz que para a gente se mobilizar, para franzir a testa, ficar aborrecido, hein, dona Célia? Dizem aí a filosofia popular que precisa mobilizar 32 músculos. Mas, sorria, moça linda, vamos, sorria. Você precisa só 12 músculos. Então, por uma questão de economia, nós vamos sorrir. Eu estou com Jesus, nós estamos aqui no Paz e Amor. Estão ouvindo um velhinho falar. A Cláudia está aqui, essa menina. Essa menina, quando eu vinha conhecer aqui na casa, porque nós já conhecemos de outras encarnações, eu tive uma simpatia com essa menina. Eu falei, mas que coisa interessante, rapaz. Nossos espíritos parece que ligam. Vocês já viram isso? E tem uns caras, viu, Vitor? Tem uns caras que você chega e está lá longe e fala, não gostei desse cara. Não sabe quanta verdade, viu, Claudinês, existe nisso. Porque o espírito para espírito, eles se identificam, eles se veem, eles se reconhecem. Fala, esse cara aí não é gente boa não gostei dele. Depois, às vezes, você conversando, fala, não, eu tive uma impressão, o cara até que é legal. Então, eu adotei um princípio. Quando acontece isso comigo, porque acontece com todos nós, né? Eu falo, nossa, agora eu tenho que pôr atenção, porque isso aí tem alguma coisa do passado comigo. Então, eu quero ser bonzinho com ele, para nós acertarmos as nossas contas. Bem, amigos, dito isso, vamos aproveitar para agradecer a Deus a presença de vocês aqui, a presença dos nossos amigos do outro lado da vida que também estão. Fazemos a nossa oração, fechar os olhos e conversamos com o Mestre querido, porque ele nos asseverou que ali onde tiver 2 ou mais reunidos em torno do seu ideal, ele está presente. Jesus está aqui conosco, aqui e agora, e não nos esquece um momento sequer. Por isso, mentalize a figura do Mestre querido. É fácil, amigos. Aqueles cabelos longos, a moda nazarena, dividido ao meio, caído às costas. Aquele olhar profundo, parece que está nos olhando naquele momento do gasofilácio, senão quando levaram-lhe a pecadora e ele olha profundamente nos olhos de cada um e diz, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Portanto, somos pecadores, estamos vendo Jesus olhar no fundo de nossas almas e podemos dizer por ele, com ele e nele, ó Pai de amor, de caridade. Neste momento estamos te dizendo que te amamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso espírito. Queremos, Senhor, pedir em nome de Jesus, para toda a nossa família, seja a nossa família física, a nossa família universal, sejam aqueles que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nos orfanatos, aqueles que estão nos presídios ou nos ergastos do coração. A todos, Senhor, queremos pedir que no momento da aplicação dos passes podamos nos tornarmos capazes de aplicar os passes, trazendo as energias celestes para fortalecer o coração e o espírito de todos aqueles que estão nos 2 lados da vida nesta casa abençoada. Mas também, Senhor, queremos aproveitar para que esta energia vá alcançar os nossos familiares, aonde quer que eles estejam, e que ao sairmos desta casa possamos levar o coração brando e pacífico em nome do Mestre querido. Que Ele nos abençoe agora e para sempre.